Nosso Deus abençoe a todos os irmãos, todos os amigos e a todos que, porventura, assistirão essa nossa breve meditação em torno da Palavra de Deus, inspirado sempre nas mensagens do nosso profeta William Marion Branham. Eu quero ler uma escritura com os irmãos em São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Bondoso Pai Celestial, mais uma vez, nós rogamos a Tua presença para que o Senhor possa atuar através da nossa vida, através da nossa voz, através da nossa existência. Que o Senhor possa entrar em cena e vivificar, Senhor, toda a inspiração que pensamos ser da Tua parte, porque ela é baseada na Bíblia e baseada na mensagem que o profeta pregou. Esteja conosco, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, revela-te a nós, pois se nós tentarmos convencer, mesmo que tudo esteja corretamente e perfeito, se o Senhor não mostrar, se o Senhor não abrir, se o Senhor não revelar, não adianta, Senhor, não adianta. É como a Escritura que o Senhor mesmo disse, Pai, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós apenas somos usados como mortais, como visíveis, mas é o Senhor quem faz a obra espiritualmente na alma do eleito. Por isso rogamos que o Senhor faça o trabalho, porque toda honra e toda glória será dada e é dada unicamente ao Senhor. Te rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu quero falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a unidade de Apocalipse 10. A unidade de Apocalipse 10, estou me referindo todo o capítulo, do versículo 1 até o versículo 11. E acabamos de ler São Mateus, capítulo 3, verso 16 e 17, porque é uma escritura que também fala da unidade, ainda que aparentemente pareça ser uma trindade, porque até mesmo o irmão Branham, pregando a mensagem Perguntas e Respostas sobre os Selos, a partir do parágrafo 168, um pouquinho antes em diante, mostra que um ministro o queria envolver, pois o ministro cria em uma trindade, ou seja, um Deus trino, com três pessoas distintas, ou seja, com personalidades distintas, porque a palavra pessoa é uma personalidade. Quando se afirma que há três pessoas distintas na Santíssima Trindade, automaticamente está se fazendo alusão a três personalidades. Irmão Branham disse que esse ministro, disse que irmão Branham tem se esquivado de todas, tem tido resposta para todas as escrituras, mas para esta de São Mateus capítulo 3, e versículo 16 e 17, ele não terá. Veja, aqui está as três pessoas em um só lugar.
Se você ler a mensagem, irmão Branham diz, ora, poderia pegar este irmão e deixá-lo zonzo, bem ali. E ele até foi repreendido pelo Espírito Santo, pois não deveria falar daquela maneira. Mas a própria escritura que ele estava usando, que o ministro estava usando, para apoiar um pensamento de um Deus trino, com 3 personalidades distintas, o irmão Branham usaria para provar que era uma unidade, onde eles olham e veem 3, o profeta olha, sobe e mostra um Deus. Um Deus com 3 manifestações. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. O irmão Branham diz que somente João ouviu aquela voz. Somente João ouviu aquela voz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Somente João teve a visão do Espírito descendo sobre ele. E esta visão, ela foi mostrada no céu. E Deus é um ser onipresente. Deus não é um ser limitado ao tempo. Ele conhece o fim antes mesmo do começo. Nada lhe surpreende. Ele viaja no tempo. Ele pode ir a 2 milhões de anos à frente. Ele pode voltar a 6, 5 mil anos atrás. Nós, como seres mortais, estamos aqui palmilhando este tempo, como seres humanos, mas Deus não está preso ao tempo. Deus, em um homem chamado Jesus, ainda podia falar como Nicodemos, com Nicodemos, em São João capítulo 3, versículo 3, e dizer, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ora, Jesus estava ali conversando com Nicodemos e ao mesmo tempo estava no céu. Ele está aqui agora manifestado, mas ele está no céu. Nós estamos aqui no ano 2020, mas ele está agora mesmo falando com Noé, para que ele construa uma arca. Nós estamos aqui pregando em 2020, e ele está agora falando com Moisés na sarça ardente. Ele está agora falando com Elias. Ele está agora morrendo na cruz. Deus não é do tempo. Deus manifesta-se no tempo e sai do tempo, volta no tempo, mostra-se. Ele mesmo atuando, ele mesmo manifestando uma palavra, uma profecia. Ele mesmo pode vir e estar em determinado tempo e tomar determinado homem, chamado profeta, elevá-lo acima do tempo, assim como ele do tempo não é, e mostrar o que virá. É como o irmão Branham diz, o profeta, ele é constituído como uma águia, e os filhos de Deus, os profetas, são assemelhados a águias, porque é um pássaro que sobe, e ele vai a uma atmosfera onde nenhum outro pássaro pode segui-lo. Se algum outro pássaro tentar segui-lo na altitude onde a águia vai, ele se desintegraria. E o interessante é que quanto mais ele sobe, mais a águia enxerga. Quanto mais o profeta sobe, mais ele enxerga. Ele pode estar vivendo num tempo de alegrias, de felicidades, mas Deus pode o tomar e o levar, subir, e ele enxergar um tempo de negruras vindo sobre a terra. E ele desce e fala a sua profecia,
haverá, acontecerá, arrependam-se. Esta é a maneira como Deus atua. Foi o que Deus fez com João na ilha de Patmos. Ele chamou, ele falou com ele, e João não pôde suportar sua glória. Para poder se restabelecer, ele teve que ser tocado pela destra do Senhor Jesus Cristo. E destra é assumir a posição de. Irmão Branham diz, eu estou aqui no tabernáculo Branham, sou o pastor aqui, mas se eu saio e o irmão Neville toma o meu lugar, ele assume a minha destra, ele está no meu lugar, ele é a visibilidade da minha pessoa no meu lugar. João foi tocado pela destra do Senhor Jesus. João foi chamado a subir. João representa a noiva, diz irmão Brana. João representa a noiva do Senhor Jesus Cristo. João representa todo o corpo do Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana diz isso nas mensagens que ele pregou, Apocalipse capítulo 4. Irmão Brana pregou 3 mensagens, Apocalipse capítulo 4, e pregou 2 mensagens intituladas Apocalipse capítulo 5. Obviamente, Apocalipse capítulo 4, ele pregou a primeira parte, segunda parte, terceira parte. E ali é onde João é chamado a subir. Sobe aqui. Então, irmão Branco disse que João representa a noiva. João representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 4, primeira parte 176, segunda parte 41 e 166, e terceira parte, parágrafo 68 e 72. João, em uma visão, representando a noiva que sobe. Isso é bom, isso é excelente, porque isso vai nos dar uma unidade em Apocalipse 10. João sobe acima das eras, em Apocalipse capítulo 4, porque as eras da igreja compreendem o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. Mas em Apocalipse capítulo 4, quando as eras terminam, nos dias da voz do 7º anjo, quando os selos estão para serem revelados, João é chamado a subir. João é um tipo da noiva. Eu conheço uma noiva que subiu. Eu conheço um profeta que subiu. Eu conheço um homem que pregou a revelação dos 7 selos. Eu conheço um homem que pregou a exposição das 7 eras. Eu conheço um homem que pregou a festa das trombetas. Eu conheço um homem que pregou o desvelar de Deus. Eu conheço um homem, e ele não chama João, mas João o representou, porque João representou a noiva do Senhor Jesus Cristo. João foi chamado além do tempo, na ilha de Patmos. Ele foi chamado além do tempo, porque ele viu no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 eras, andando no meio dos sete castiçais. Aquele era o Senhor Jesus andando no meio dos 7 castiçais. Ele não é limitado ao tempo, como eu tenho falado para os irmãos. Ele não é limitado ao tempo. Ele pode andar na primeira era e estar na 7ª era ao mesmo tempo. Ele chamou João, o representante da noiva, e subiu e o mostrou tudo o que iria acontecer. Mostrou até mesmo o milênio. Eu conheço um que pregou o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Eu conheço um que revelou todos os mistérios de Deus. Eu conheço um, e esse um, do qual eu creio na sua mensagem, foi representado quando João subiu, porque João representa a noiva, e esse um que eu estou falando, William Branham, que subiu, que viu
que conheceu todos os segredos de Deus ou não? Quem que teve a revelação de todos os mistérios de Deus? Quem ouviu os 7 trovões? Quem viu o anjo forte descendo do céu? Quem estava no cenário quando Apocalipse 10 começou a se desenrolar e Jesus Cristo veio da eternidade? E quando ele veio da eternidade, aquele estrondo poderoso no monte pôr do sol, saindo da eternidade e diminuindo a sua velocidade para entrar no tempo, e produziu uma tão grande explosão que, antevendo na visão, irmão Branham disse que era uma grande explosão e que nenhum ser humano podia suportar aquela explosão, e ele pensou que seria a sua própria morte, porque nenhum ser humano podia suportar aquela explosão. O irmão Branham fala isso na mensagem Senhores, é esse o tempo, pregado no dia 30 ou 31 de dezembro de 1962, e essa visão ele teve no dia 22 de dezembro de 62. Ele saía na montanha, tirando um carrapicho das calças, e uma tremenda explosão sucederia, e ele pensou que aquilo seria a sua morte, mas era Deus, eram os anjos que vinham da eternidade para formar aquela nuvem que foi fotografada pela ciência, ou publicada pela ciência, foi fotografada e publicada pela revista Life, a revista Science, em maio e em abril do ano de 1963, que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Eu conheço um que cumpriu quando João, em visão, foi levado a 2000 anos. João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele apóstolo que estava ao lado de Jesus, e os outros discípulos o interrogaram: e deste o que será? E Jesus disse: que te importa se eu quero que ele viva até que eu venha? Que te importa? Segue-me tu. Eu quero que este João, este que está do meu lado, este que reclina a sua cabeça no meu peito, eu quero que ele viva até que eu venha. Os discípulos não entenderam e disseram que ele não veria a morte, que João não morreria, até que Jesus retornasse pela segunda vez, e até saiu um dito, uma doutrina a respeito daquilo, mas não era aquilo que Jesus tinha dito verdadeiramente. Muitas vezes Deus pode falar algo e você interpreta de uma maneira errada. Faz com que os outros parágrafos, os demais parágrafos, se choquem por causa de uma falsa interpretação. São falsas as interpretações errôneas da mensagem quando se projeta um outro homem depois da manifestação do 7º anjo. Choca com os demais parágrafos. Choca com os versículos da Bíblia. Por mais que pareça, mas não é. A fala do Senhor Jesus parecia que é aquilo que ele quis dizer, que João não morreria até que ele retornasse. Parece ou não parece? Vamos pregar que João é o sucessor de Branham, vamos pregar, parece, mas não é, porque choca com os demais versículos, choca com as demais afirmações do irmão Branham. É assim como São Mateus, capítulo 28, verso 19, quando Jesus ordena batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Logo, em Atos, capítulo 2, verso 38, Pedro diz que o batismo é em nome de Jesus Cristo. E todos os batismos no livro de Atos, quando a igreja estava batizando, foram batizados todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 8, Atos, capítulo 22, Atos, capítulo 16, se não me falha a memória. Todos os batismos foram batismos que invocaram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Mas se você pegar Mateus 28, 19, você tripudia, você pula, você afirma, mas choca com as demais escrituras, por falta de revelação, por falta de harmonia, por falta de conectividade, por falta da unção genuína derramada sobre o vaso que está pregando. Talvez
a pregação de Mateus 28, 19 e levarem as pessoas até o rio, até o batistério, para serem batizadas e imergidas, falando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Aquilo está sobre as pessoas, sobre bons homens, sobre bons pregadores, sobre pregadores sinceros, mas que estão debaixo de uma influência incorreta, debaixo de uma influência denominacional. Isto surgiu com a velha mãe Igreja Católica. Isto surgiu a partir do ano 325 do Concílio de Nicéia. Todos os registros da história, como mostra o irmão Brando na mensagem da revelação de Jesus Cristo, como um relato do ano 100, do batismo, falando, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas vezes nós, sobre uma influência errada, sobre uma direção errada, somos levados a pegar os parágrafos e distorcê-los por causa da orientação, por causa de seguir uma liderança que também tem se desviado. Estamos seguindo uma liderança que não consegue enxergar uma unidade. Eles seguem uma liderança que vê a Santíssima Trindade, que vê um Pai, que vê um Filho, que vê um Espírito Santo, todos assim no céu, um Pai assentado num trono, um Filho do lado. Quando na verdade você tem que ver a unidade, aquele Deus que é capaz de se movimentar a uma velocidade que Ele está e não está, que Ele vai, que Ele volta, que Ele interfere, Ele pode interferir, Ele pode livrar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele não é do tempo, nosso Deus não é do tempo. Talvez você leia a Escritura e veja a seguinte colocação no livro de Apocalipse: e vi quando o Cordeiro foi e tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Você logo imagina que vem vindo o Cordeiro, Jesus Cristo ensanguentado, e vai e fala com o Pai, toma o livro do Pai, e o Pai fica sem livro. Não é isto que significa. Você tem que enxergar uma unidade. Você já tem a máxima da Bíblia: Deus é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Você já tem esta máxima, este resultado. Todos os algarismos para fazer o cálculo não podem ser distorcidos. Para ao chegar ao resultado tem que ser um Deus. Um Deus. Tu vê Ele obrando como filho, mas Ele é um. Ele é filho porque Deus não é um ser humano. Deus não é um corpo de carne. Mas quando Deus, que é Espírito, vem habitar num corpo de carne, aquele carne passa a ser chamado filho, porque aquilo nasceu, aquilo foi criado. Tudo que é filho é criado. Aí você vê o filho dizendo, com revelação: preciso voltar para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Se eu não for, o Espírito não pode voltar. Por que o Espírito não poderia voltar? Porque nele estava a plenitude do Espírito. Nele estava a plenitude. Corporalmente, como diz Paulo no livro dos Colossenses. Nele habita a plenitude da divindade. O Deus pleno, o Pai pleno estava no Filho. E ele precisava voltar à coluna de fogo. Ele precisava voltar ao que ele era antes de estar manifestado num corpo de carne. Ele precisava voltar a Espírito, porque se ele não voltasse a Espírito, ele não poderia vir e habitar neles, como aconteceu no dia de Pentecostes, no cenáculo. Quando foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. Não é língua estranha. Eram chamas, eram labaredas de fogo. A coluna de fogo se repartiu e pousou sobre cada um deles. Era o Pai, era o Senhor Jesus que tinha voltado ao que ele era antes de ser filho. E agora pousando sobre cada um deles. Eu preciso ir para que a promessa venha sobre vós. O Espírito que o mundo não pode receber, nem o conhece,
mas vós conheceis. Vós conheceis Paulo, ou Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu. Vós conheceis, porque esse Espírito habita convosco, aqui habita convosco, e estará em vós. Eu estarei em vós. Mas para mim estar em vós, eu preciso voltar ao Espírito, eu preciso voltar ao Pai, eu preciso voltar ao que eu era antes de vir ao mundo. É a unidade. Irmão Branham pregou a unidade de um Deus em uma única igreja. É unidade. Se ele está naquela igreja, naquela noiva, ele não pode estar em outro lugar. E esta noiva, esta igreja tem que ser uma noiva palavra. Tem que ser uma igreja palavra. Então, ministros influenciados pela visão da Santíssima Trindade, imposta pela Igreja Católica, pela semente romana que em seus corações habitam, eles conseguem enxergar três. É três. E irmão Branham mostra, os três são um. É um Deus com três distintas manifestações. Você não pode ver os três ao mesmo tempo, porque ele não é três. Não existem três deuses. Existe um Deus com três manifestações. Ele é Pai sobre todos. Ele é Filho por todos. Ele é o Espírito Santo em todos. Mas ao mesmo tempo, ele faz coisas para que os não eleitos tropecem. Ele manifesta de modo a ser um tropeço para aqueles que não devam ser salvos. Isso mesmo, não devam ser salvos. O objetivo de pregar o Evangelho sempre é salvar, sempre é libertar, sempre é tirar alguém da escravidão. O objetivo de pregar o Evangelho é salvar. Mas tem esse outro lado do Evangelho, onde coisas são faladas, onde acontecimentos são descritos para que pessoas não se salvem, não entendam, não creiam. Foi o que aconteceu quando Jesus pregava por parábolas. Ele pregava por parábolas e pregava diante de todos, dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, e ali estava uma multidão mista, reunida. E Deus faz coisas diante de uma multidão mista. Uma multidão mista saiu do Egito. É uma multidão mista. Todos descendentes de Abraão. Todos semente natural de Abraão, mas descendência mista. Só havia 2 crentes no meio daquela multidão de pessoas. No meio daqueles 2 milhões de israelitas, de descendentes de Abraão, de filhos de Israel. Tinha somente 2 crentes, Josué e Calebe. E Deus faz coisas diante da multidão mista. Prega por parábolas. E os discípulos o interrogam: Senhor, por que o Senhor prega por parábolas? O Senhor as explica a nós depois, é verdade? Mas por que o Senhor prega por parábolas? É pregado por parábolas para que este povo, ouvindo, não ouça, vendo, não vejam, e não se arrependam, e não lhes sejam perdoados os vossos pecados. Mas olha, o objetivo do Messias vir, do Salvador vir, é para levantar as pessoas, tirá-los da escravidão. Mas tem um povo, tem uma multidão, um grupo de pessoas que não vai ser salva, que não vai ser levado para o céu. Isto é evidente, isto é real. Por isso tem estas manifestações na Bíblia, que parece, mas não é. Parece. Para poder fazer com que vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Então, estamos falando sobre a unidade de Apocalipse capítulo 10, e fazer um paralelo, porque sempre foi ensinado, ou é ainda ensinado, e vejo homens falando,
sobre o ministério do irmão Brana, Apocalipse 10:7, e depois referem-se a Apocalipse 10:8-11, que é o ministério da noiva. Como se Apocalipse 10:8-11 fosse depois do ministério do irmão Brana. Não, é uma unidade, é a máxima da Bíblia. É simultaneamente. Apocalipse 10:8-11, sim, é o ministério da noiva, mas não uma noiva à parte do profeta William Branham. Quero mostrar para vocês, quando Deus levou João, há 2000 anos atrás, e o trouxe ao nosso tempo aqui, e mostrou para ele a abertura do 7º selo, Apocalipse capítulo 10, porque o irmão Branham diz que Apocalipse 10 era o 7º selo, a festa das trombetas 229. Apocalipse 10, o anjo forte descendo do céu. O que o irmão Branham diz? Que o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Eu pergunto, há 2000 anos atrás, quando o 7º selo foi aberto em visão, o 7º anjo estava na terra? Não. O 7º anjo não havia nascido. Ainda estava no primeiro anjo, Paulo. Aí tem Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e o 7º anjo, Branham. O irmão Branham diz na mensagem A Brecha, não me recordo o parágrafo, mas é no começo da mensagem, 41, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. E em visão, o 7º anjo não estava. Mas quem estava lá para fazer o papel da noiva do 7º anjo? João representa a noiva. João estava lá. João viu o anjo forte descendo do céu. João viu o livrinho sendo trazido. João viu os 7 selos sendo trazidos do céu. João viu o arco celeste sobre sua cabeça. João viu quando ele pôs o pé na terra e outro no mar. Viu o anjo forte. E para representar a noiva, porque João representa a noiva, João representa Branham, Branham é a noiva. É assim diz o Senhor. A noiva não surgiu do ano 2000 para cá. Preste atenção. A noiva surgiu, a noiva palavra, que eu quero dizer, a noiva palavra, a noiva pedra de coroa, a noiva 7 trovões, ela não surgiu do ano 2000. Ela surgiu nos dias da voz do 7º anjo, porque o 7º anjo, o 7º mensageiro, o William Marion Branham, faz parte da noiva. E se você diz que a noiva surgiu do ano 2000 para cá, você está excluindo o William Marion Branham da noiva. Se o William Branham não é noiva, o que ele é então? Vai ser como os adoradores de Branham? Como os adoradores do irmão Branham? Vai dizer que ele é o noivo? Vai dizer que ele é Jesus Cristo? Não! O William Branham, o meu irmão William Marion Branham, aquele irmão meu, aquele profeta meu, ele é a noiva, ele faz parte da noiva. E Cristo é a palavra, Cristo é o livro, Cristo é os selos, ao nascer do sol 202, Cristo é os selos, Cristo é o livrinho que desceu do céu. Quando o livrinho desceu do céu, o 7º anjo deveria estar na terra, como em visão há 2000 anos atrás. O 7º anjo não estava na terra, lá estava João para representar a noiva. Lá estava João para ir tomar o livro. Quando a espada caiu na mão do profeta William Marion Branham, no Cânion Sabino, em janeiro de 1963, quando a espada lhe caiu na mão, foi quando João foi e tomou o livrinho da mão do anjo. O 7º anjo não estava lá na visão, mas João estava lá para representá-lo, porque João representa a noiva. João representou a noiva. E o que o diabo faz? O diabo distorce os parágrafos. O diabo traz os parágrafos da noiva para si. Quando estes parágrafos cumpriram no ministério do profeta William Branham. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Desde a partida do profeta, homens se levantaram para tomar aqueles parágrafos que sempre levavam ao ministério do irmão Branham, eles traziam para si, e não é diferente no nosso país.
Aconteceu isso num país da língua hispânica, em Porto Rico. Se levantaram dizendo aqueles parágrafos que falavam sobre o sétimo anjo, aquele anjo que era mais brilhante da constelação e que tinha o sétimo selo. Eles se colocavam ali. E aquilo fazia alusão ao ministério do irmão Branham, do profeta William Branham. Aí vem outros irmãos lá na Índia, também se colocando ali, parágrafos, citações, versículos, que falam do ministério do irmão Branham, da noiva. Ela tem o assim diz o Senhor, diz o irmão Branham na era de Pérgamo 56. Ela tem o assim diz o Senhor. Nós sabemos que ela só pode ter o assim diz o Senhor quando o assim diz o Senhor é falado através do profeta. Quem teve o assim diz o Senhor foi o William Branham. E se o William Branham teve o assim diz o Senhor, é porque ele faz parte da noiva, como ela, como noiva. Entenderam, meus irmãos? William Branham é ela. Branham é ela. Ao nascer do sol, 73, ela é ele. Você quer ver Jesus Cristo? Olha nela. Olha nela. Quando João tomou o livro e comeu o livro, Branham, porque representou, porque nós vamos ler a mensagem. Não saia daí, vamos ler a mensagem. Será que você pode crer na mensagem? Será que você pode voltar a crer no profeta William Branham da maneira como ele pregou? Vamos ler a mensagem e mostrar que foi ele que comeu o livro. Ele diz que ele comeu o livro. É por isso que estamos aqui. Esse é o nosso trabalho, para ficar ao lado do profeta. Nós não estamos aqui para ficar ao lado de Coré, ao lado de Datã, ao lado de Abirão. Nós estamos aqui para ficar ao lado do profeta libertador, do profeta que foi enviado por Deus, do profeta que foi vindicado por uma coluna de fogo, do profeta que teve 2 sinais, do profeta que nos chamou do Egito e nos trouxe para uma travessia do mar, para nos batizar em nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui, ainda que por um tempo pudemos ser ludibriados por Coré. Eu fui resgatado pelo sangue de Jesus Cristo para crer no que é verdadeiro. Ainda que as coisas aconteçam de modo que você possa não crer. Ainda que você entenda que é por outro objetivo. Mas isso também é para que você seja um perdido. Você vai dizer, o irmão Rogério está pregando isso por isso, isso e isso. Não tropece nisso. Você pode ser um daqueles que olha e vê 3 quando é uma unidade. Você pode ser um daqueles que ouve a parábola e não entende, para que não seja salvo. Você pode ser um daquele que olha o acontecimento e não entende, para que você não seja salvo. Eu estou aqui para ficar ao lado do profeta William Branham, para ficar ao lado da sua mensagem, para ficar ao lado do que ele pregou, do que ele disse, do que ele ensinou. Não estou aqui. O mundo de fantasias acabou. O mundo da prisão acabou. As algemas foram quebradas. As cadeias foram arrebentadas. Não pela minha vontade e nem pela minha capacidade, mas pela vontade de Deus. É um trabalho de Deus, não é um trabalho do homem. Observe a mensagem, não o homem. Não me observe. Observe o que está sendo pregado. O que já era pregado, mas que foi desviado no meio do caminho. O curso foi desviado. Um caminho paralelo foi feito. Assim como a serpente fez um caminho paralelo para Eva. O diabo também tem feito um caminho paralelo com uma falsa interpretação de Apocalipse 10, 8 a 11, como se fosse um outro homem depois do irmão Branham, quando aquele trabalho foi feito pelo irmão Branham. E o diabo engana, colocando a sua própria interpretação. Para quê? Por que o diabo fez isso? Para ter prazer com você, Satanás. Porque ele fez aquilo com Eva, ter prazer com Eva.
Colocaram um menino no ventre de Eva, que deveria ser um menino de Adão. Deveria ser um filho da palavra, um filho da mensagem. Mas não. É outro homem, é outra interpretação. É o Coré. Todos deveriam ser filhos de Moisés, não de Coré. Quem nos libertou? O profeta que foi enviado para nos libertar. E não adianta falar que é Josué, porque irmão Brana também disse. Outra coisa, irmão Brana disse, Josué aponta ou representa o líder do último tempo que veio para a igreja, que virá para a igreja, como o irmão Brana diz, como Paulo veio para a igreja primitiva. Josué não é o tipo de um homem depois do irmão Brana. Josué representa o líder do último tempo. O líder do último tempo, como Paulo veio para a igreja primitiva. Paulo era um profeta. Josué era um profeta, o tipo de William Branham. O tipo daquele que vai na terceira etapa e abre os selos e rompe os selos. E Caleb são aqueles que ficam ao lado de Josué, ao lado do líder do último tempo, do lado daquele que foi vindicado, daquele que tomou o livro da mão do anjo, daquele que comeu o livrinho. William Branham, o sétimo anjo. Então é isso, a gente vê estas afirmações. 10:7 é o irmão Branham, depois 10:8-11 é o ministério da noiva. É simultâneo. Eu quero que gravem esta palavra, simultâneo. Apocalipse 10 é uma unidade. Não tem um anjo forte, um sétimo anjo e um João 3. Esta aqui é a visão da grande prostituta, da grande meretriz, daquela que será jogada no lago de fogo, daquela que virá a sua destruição em 1 hora, e de suas filhas. Não é 3, você olha e vê 3, você olha em São Mateus, capítulo 3, verso 16, 17, vê 3. Trinitário, adorador de ídolo. Olha em Apocalipse 10 e vê uma personalidade, um homem, um profeta. Irmão Branham diz na mensagem A Era de Laodiceia, página 296, haverá um mensageiro profeta para esta era, que era a 7ª era e a era da pedra de coroa, porque irmão Branham foi um mensageiro à era de Laodiceia, mas ele não ficou só em Laodiceia. Quando os selos foram revelados, quando Cristo desceu do céu com o livrinho, ali estava abrindo a era da noiva. Ouvi, mas agora vejo, 187 eventos modernos são esclarecidos por profecia. A era da noiva, a era do grão, a era do rapto, a era abraâmica, a era do filho do homem. Filho do homem, São Lucas 17, 26-30. Sai de Laodiceia e sobe. Quem subiu? João subiu. João representou o Branham subindo. João não representou o outro, não. Eu vejo a unidade, eu consigo ver a unidade. Eu consigo entender a unidade. Eu consigo ter paz na unidade. Unidade de Deus. Na mostragem de Deus em Apocalipse 10. Um mensageiro. É o irmão Branham que está dizendo. Mas vocês não creem no irmão Branham, né? Vocês creem no Papa. É o Papa. É o Papa quem manda. É o Papa quem lidera. É o Papa quem tem poder de mudar as Escrituras. É o Papa que dita regras. Tudo de acordo com o Papa. É o Papa que assume o controle. E quando o Papa assume o controle, ele muda de nome. Ele toma o nome de um santo morto para homenagear um santo morto. E saiba que o nome João foi o nome mais homenageado pelos papas que já existiram até o dia de hoje. Pagãos católicos que aceitam um vigário no lugar de Cristo, que aceitam outro no lugar do Filho de Deus, outro no lugar da manifestação do 7º anjo. E não adianta me xingar na internet, me xingar de toda...
Mostra na mensagem, mostra na Bíblia. Mostra na mensagem. Pegue a mensagem que estamos pregando e mostra. Você, olha, eu vou ler agora a Era de Laodiceia para a página 296. Depois você pega e lê e diz que eu não falei que é verdade isso. 296. Há um mensageiro profeta para esta era. Um mensageiro profeta para esta era. Deus nunca mandou 2 homens ao mesmo tempo. E o último, o mensageiro profeta para esta era da pedra de coroa, é o último. Faz isso, harmonizar com os demais parágrafos. Faz isso, ter a máxima da mensagem. Porque o que estão fazendo, outros homens já fizeram. Outros homens. O irmão lá em Porto Rico também já se colocou como um sucessor de William Branham. O irmão na Índia também já se colocou como sucessor de William Branham. Parece que o irmão lá na África do Sul também já se colocou como sucessor de William Branham. Parece que o irmão Liveio também pensava também ser o sucessor de William Branham. Outros homens, parece também que um irmão em Nova York também se colocou como um sucessor de William Branham. Parece que tem um também na Nigéria que também se colocou como um sucessor de William Branham. Tem um na Alemanha que se colocou como um sucessor de William Branham. Mas eu quero saber daqueles que vêm para o lado do profeta William Branham, daqueles que vêm para o lado do verdadeiro quíntuplo de Efésios, daqueles que não vão ser engolidos pela terra, daqueles que não estão ao lado da contradição de Coré. Todos eles têm mensagem, todos eles pregam, todos eles brilham para poder enganar. Porque se o diabo não brilhar, ele não engana. Se o diabo não trouxer luz, ele não engana. Se o diabo não trouxer um parágrafo que você nunca tinha notado na mensagem, irmão, ele não vai chamar a tua atenção. Se ele não trouxer a terceira etapa para ti e te mostrar o 7º selo, ou o novo nome, ele não vai te enganar. O engano está no final da mensagem. O engano está no final da profecia. O engano está no final quando ele dá a sua própria interpretação. Me diga que não são interpretações desses homens. Todos eles pegam parágrafos que o irmão Branham deixou ali, uma fala. Eles pegam uma fala vazia, isolam um parágrafo sem contextualizá-lo e formam uma doutrina e se colocam ali para também namorar a igreja e tentar ser um mensageiro. Todos tomando a atitude de Lucifer. Todos eles querendo ser semelhante ao Altíssimo, querendo ser semelhante ao 7º anjo, querendo ser semelhante e até superior, porque os daqui do Brasil acham que a mensagem deles é superior à mensagem do irmão Branham. E não digam que não. Porque eu vi. Ninguém mais presta atenção na mensagem do irmão Branham. Ninguém mais presta atenção no parágrafo. Todos prestando atenção na interpretação da serpente. Todos prestando atenção no brilho da luz de Lucifer. Mas eu vejo Apocalipse 10 e não vejo 3, eu vejo 1. Eu vejo São Mateus 3, 16, 17, eu vejo 1. Não importa se a voz fala, não importa se o espírito como pomba desce, aquela é a visão do profeta. E o profeta não é do tempo. Ele vai no céu, ele volta do céu. Deus está no céu e está na terra. João, há um mensageiro profeta para esta era. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. E nesta última era haverá só um profeta mensageiro para esta era. Só um. Isso significa que teremos a palavra outra vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi, quem o terá será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque até o dia, porque este homem terá necessariamente um ministério profético da pedra de coroa. Eu vi publicações dizendo que João é o mensageiro da pedra de coroa, fazendo alusão a um outro homem que não era o irmão Branham. Onde está isso na mensagem? Eu estou lendo a mensagem, a Era de Laodiceia, está falando aqui que o 7º anjo, o Elias, o mensageiro de Apocalipse 10:7,
é o que terá o ministério profético da pedra de coroa. O William Branham é quem tem o ministério profético da pedra de coroa, Satanás. Está escrito. E Deus o manifestará. Deus manifestou. Quem dizeis ser este 128? Agora a questão se levanta lá no deserto. Aqui é onde isto traz. Vejam, observem, meus irmãos. Lembre-se, estas pessoas desfrutaram daquelas bênçãos. E não me diga que vocês não se desfrutaram das bênçãos trazidas pelo profeta William Branham. Quando saíram das denominações e deixaram de ser escravos, foram libertos pela mensagem do irmão Branham. Hipócritas! Eles desfrutaram das pregações desse profeta. As bênçãos, eles creram nele, elas o seguiram. Mas levantou-se um no deserto. Sempre tem um se levantando. Sempre tem um ungido com a unção de Satanás, com o brilho de Satanás, para tentar ofuscar a liderança do profeta. Um chamado Datã e um chamado Corá. E ele disse, isto tem que ser ocupação de um só homem. Isto tem que ser uma unidade. Um só homem que é pregado hoje aqui no Brasil, que é aplicado ao outro homem, é um só homem, William Marion Branham. É um só homem, o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, o profeta de Deus, que foi vindicado pela coluna de fogo. Satanás. Também pode ser identificado na Bíblia. Isto tem que ser ocupação só do irmão Branham? Não, nós temos aqui outro. Nós temos aqui outro que falou que ele não pôde falar, que explicou que ele não pode explicar. Deus disse, não diga a ninguém. Então esse outro profeta explica. Explicação não é trabalho de profeta. Explicação é trabalho de mestre. E mestre tem no quíntuplo de Efésios. Satanás. Profeta tem que revelar, profeta tem que trazer uma mensagem que nunca antes foi trazida. Se Moisés manifestasse com a mensagem de Noé, não estaria certo. Se Jesus viesse com a mensagem de Moisés, não estaria certo. Cada profeta que manifesta tem que ter uma mensagem. E se vem um profeta hoje, nos dias do irmão Branham, nos nossos dias, dizendo que é profeta, não pode vir lendo a mensagem do profeta William Branham. Ele tem que ter uma mensagem. Não é explicar. Explicar, o mestre explica. É para isso que o mestre está no quíntuplo. O mestre, ele é mestre. Talvez ele é mestre e não é o profeta. Assim como o irmão Branham era profeta e mestre. Mas tem um mestre que é só mestre. Mas o mestre é o que mais chama a atenção. É o mestre. O diabo entra ali, por isso a Bíblia diz falsos mestres. São Paulo diz falsos mestres. Não diz falsos evangelistas, falsos mestres, falsos pastores, são os que brilham, são os que dominam o povo, são os que lideram o povo para a perdição. Mas isso tem que ser ocupação só de um homem? Apocalipse 10 tem que ser só um homem? Tem que ser só um homem? Aquela mensagem de um homem só, aquele capítulo 10 de Apocalipse de um homem só. Eles não a queriam, não. Eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. Essa é a mensagem de um homem só. Apocalipse 10 é a mensagem de um homem só. Apocalipse 10, verso 1 ao 11, é a mensagem de um homem só. É a unidade de um Deus numa única igreja. João e Cristo. João representou Branham, porque Branham não existia naquela época. Então ele vem e faz o papel de Branham. O que Branham faria aqui, João fez há 2000 anos atrás, quando o sétimo selo foi aberto em visão, porque Branham é a noiva. Repito, se a noiva surgiu do ano 2000 para cá, William Branham não faz parte da noiva. Não é, Satanás? Mas Branham faz parte da noiva. Branham é o primeiro grão maduro desta seara que foi plantada, desta igreja que morreu nas eras negras, tempo da perseguição das eras negras. O irmão Branham, como membro dessa noiva, foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. E ele foi colhido, porque era assim que fazia na festa das primícias.
o primeiro grão que chegava ao amadurecimento, ele era cortado e fazia-se um molho e levava-se ao sacerdote, e o sacerdote movia perante o Senhor, e aquilo era um testemunho diante de Deus, que Deus tinha derramado bênçãos e que eles estavam sendo gratos a Deus, e estava dizendo: Senhor, tem mais sementes vindo aí atrás, esta aqui é a primeira que chegou ao amadurecimento. Da seara, da plantação de trigo, da plantação da noiva. Mas Bran chega ao amadurecimento, o joio também chega ao amadurecimento. O joio se entrelaça no meio da lavoura de trigo. É tão parecido que, se possível fora, enganaria até o próprio eleito. Se o trigo prega a abertura dos 7 selos, o joio também prega. Se o trigo prega que os 7 trovões foram revelados, o joio também prega. Se o trigo prega que o 7º selo foi Apocalipse 10, o joio também prega. O que o joio não consegue fazer é dar os frutos do trigo. O joio não consegue ser pão, o joio não consegue se reproduzir, o joio não tem semente, o joio é só casca. Mas o trigo reproduz, o trigo produz filhos, do qual eu sou um deles. Do qual você é? Você crê no profeta William Branham? Você crê que Deus o usou para revelar toda a palavra? Você crê que aquele trabalho que Deus fez lá nos dias do irmão Branham foi todo suficiente? Não precisa mais ninguém? Nenhum outro mensageiro, nenhum outro homem? Você conseguiu entender isso na mensagem? Você conseguiu entender que nós do quíntuplo de Efésio hoje aqui temos a grande felicidade, o privilégio de ter as mensagens impressas, traduzidas, para poder ler, captar o espírito do irmão Branham e passar isso para o povo? É isso que o povo espera de nós? Que nós passemos para ele uma mensagem pura, uma mensagem genuína. Irmão Branham diz, quem dizeis ser este, que nós lemos, 128, 129, a mensagem de um homem só, eles nunca querem. Eles não querem, eles querem ser o Coré, é o diabo. Eles não querem ser igual a Deus, eles não querem ser submisso a Deus. Eu falei que o irmão Branham disse que foi ele que comeu o livro, não é? Falei, então vamos ler a mensagem, tentando fazer um serviço para Deus. Serve? Serve ler a mensagem do irmão Branham? Ou não serve? Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus, pregada no dia 27 de novembro de 1965, parágrafo 319. Note, Deus disse ao profeta, come o rolo. Deus disse ao profeta, come o rolo. Ezequiel, capítulo 2, versículo 8 até o verso 10. Mas tu, ó filho do homem, presta atenção, meus irmãos, tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ela estava escrita por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Isso não faz uma alusão ao livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora? E quem é que tem que comer esse livro? Filho do homem! Ezequiel foi chamado filho do homem. A promessa de São Lucas 17, 26 a 30, nos dias em que o filho do homem... Depois me disse, verso 3 agora de Ezequiel, capítulo 3, melhor dizendo, verso 1. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel, vai e profetiza. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Quem comeu o rolo, irmão Branham? Não é o irmão Branham que disse, né? São profecias do nosso Deus. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. Apocalipse 10, 8 a 11. E havendo comido o livro,
Era doce na boca, mas tendo comido, ficou amargo o meu ventre. Quem que come? Filho do homem. Então o irmão Branham diz, 319, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus, 27/11/1965, menos de um mês antes da partida do profeta. Deus disse ao profeta, come o rolo. Deus disse ao profeta Ezequiel, come o rolo, no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, quem é esse profeta? Filho do homem, ao filho do homem do Novo Testamento, ao profeta. Não, mas João é profeta depois do irmão Branham? Irmão Branham, não tem profeta mais depois do sétimo anjo, depois do sétimo mensageiro. Ele foi o profeta da pedra de coroa, é assim diz o Senhor. Ele foi a manifestação de São Lucas 17:26-30, nos dias em que o Filho do Homem haveria de se manifestar, como o Filho do Homem não manifestou há 2000 anos atrás, nessa manifestação prometida de São Lucas 17:30. João vem aqui e faz o papel do Filho do Homem. Ele come o rolo. Vê que o irmão Branham diz, ao profeta do Novo Testamento, para mim, este profeta é o William Branham, porque este é o único que mostra as mensagens, é o único que traz revelação, é o único que pôde interpretar a palavra. Ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho, filho do homem. O irmão Branham diz, 319, tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Por quê? Para quê? Ao profeta do Novo Testamento ele disse, come o livrinho, filho do homem, come o livrinho, come o rolo, filho do homem. Ao profeta do Testamento, come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Quando é que o profeta e a palavra se tornaram um? Quando é que Cristo e a noiva se tornaram um? Porque Cristo é a palavra. E o homem, aquele que é a noiva, se tornaram um quando o profeta comeu o livrinho. Esse profeta é a noiva. A noiva e a palavra se tornaram um. Ela se tornou a noiva, a palavra, quando o anjo forte desceu do céu com o livrinho. E lá estava João na representação. E aqui estava o sétimo anjo para fazer cumprir aquela visão de 2000 anos atrás. Para que o profeta e a palavra fosse um. Branham e Cristo fosse um. Branham, Cristo e João são um. O anjo forte, Branham e João são um. Não são três, é uma unidade. E se você ver por aí uma pregação mostrando 3 personagens em Apocalipse 10, talvez você vai ver, talvez até um evangelista Rogério, pervertido, com uma influência da Santíssima Trindade, pregando personagens de Apocalipse 10. Está errado. É uma unidade. Deus é uma unidade. Apocalipse 10 é uma unidade. Anjo forte, sétimo anjo e João são um. Porque o profeta e a palavra, por quê? Come o livrinho para quê? Por quê? Por quê que Deus disse ao profeta do Novo Testamento, o profeta William Branham, não foi o profeta Paulo. Só existem 2 profetas aqui como primeiro, como lá naquela 5 pães e 2 peixinhos, quando são 5 mensageiros e 2 profetas, o profeta Paulo e o profeta Branham. O profeta do Novo Testamento não foi o profeta Paulo que comeu o livrinho. O profeta que comeu o livrinho é o profeta dos últimos dias. Ou não? Quando o profeta dos últimos dias come o livro, quando a espada caiu na mão dele, é ele comendo o livro. Note a unidade, a espada e o profeta não são 2, um à parte do outro. Não, quando a espada cai na mão do profeta, significa que ele se tornou a palavra, não é literalmente uma espada na mão do profeta. O livro na mão daquele que está sentado no trono não significa um Deus todo reluzente e um livro na sua mão, não. Significa que o próprio Deus é esse livro.
Quando a espada caiu na mão do profeta, significa que ele comeu o livro. Que ele é esse livro. Que ele se tornou a palavra. Bran se tornou a palavra. Irmão Bran diz, eis aqui a palavra de Deus, falando na mensagem O Desvelar de Deus, parágrafo 170, 171, 172. Eis aqui a palavra de Deus. Podemos tomá-la, podemos carregá-la, mas para interpretá-la, Moisés teve que ser Deus para o povo. Olha o que o irmão Bran está falando. Ele não estava pregando a respeito de Moisés, ele estava pregando a respeito da revelação dos selos. Eis aqui a palavra. Podemos pegá-la, podemos carregá-la, nela contém 7 selos, mas para revelar os selos, Bran teve que se tornar Deus para o povo. Por quê? Porque Cristo e o profeta se tornaram um, Cristo e a palavra se tornaram um. Quando os selos foram abertos, Cristo foi que abriu os selos através dela, através do Filho do Homem, através da manifestação do Filho do Homem. Bran e Cristo se tornaram um. 7 trovões soaram suas vozes. 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. E Cristo se tornaram um. É assim diz o Senhor. Deus prometeu sua palavra 320, tentando fazer um serviço para Deus, como ele sempre a cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Como isto seria feito? Está acontecendo bem diante de vocês. Coisa boa é crer no profeta. A felicidade do eleito é poder enxergar, ver, ser salvo e estar diante da palavra do dia. Todos os dias, todos os momentos em que meu pensamento vai a Ele, eu sou grato a Ele pela salvação, pelo livramento. Está acontecendo diante, como que eu não vi estas coisas? Como que eu não percebi estas coisas? Ele disse ao profeta do Novo Testamento, come o livrinho. Para quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Como que eu não percebia que Apocalipse 10, 8 a 11 era William Marion Branham? Mas Deus, se não for o Senhor, se não for a Ele fazer essa obra, se não for a Ele fazer esse milagre, se não for a Ele arrebentar as cadeias, e me tirou de um lamaçal, e pôs os meus pés sobre uma rocha firme, sobre uma revelação. Para quê? Por quê? Por que que ele disse ao profeta do Novo Testamento, come o livrinho? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está acontecendo bem diante de vocês. O profeta e a palavra se tornaram um. Ela é Ele. Ela só pode ser toda a manifestação da palavra. Ela tem o assim diz o Senhor. A palavra está na noiva. A palavra está em Bran. Cristo está em Bran. Os selos estão em Bran. A palavra está na noiva. A palavra está em João. João comeu o livrinho 2000 anos atrás, fazendo uma representação do 7º anjo. Oh, meus queridos irmãos, será o Filho do Homem. Veja, meus irmãos, provando sua palavra, 236. Como foi nos dias de Sodoma. Agora observe, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Filho do Homem, come o rolo. João, come o rolo. João, o Filho do Homem não está aqui agora, mas você come representando-o, porque João representa a noiva. E o Filho do Homem, de São Lucas 17:30, é a noiva. É diferente do Filho do Homem que nasceu do ventre da Virgem Maria. É diferente, porque naquele Filho do Homem habitou a plenitude da divindade, mas esse Filho do Homem aqui, de São Lucas 17:30, é a noiva. Esse Filho do Homem não pode ser adorado. Adora-se Deus através da sua mensagem, mas ele mesmo não pode ser adorado, enquanto que o Filho do Homem, que nasceu do ventre da Virgem, podia ser adorado, podia inclinar-se aos seus pés, podia beijar os seus pés. Porque nele habitou a plenitude da divindade. É diferente a manifestação do Filho do Homem. A harmonia que havia entre Cristo e o Filho, agora era para existir entre Deus, Jesus Cristo e a sua noiva.
Ele não precisava vir agora como plenitude, nascendo de novo de uma virgem, não. Para revelar. Ele só cuidou daquele corpo para nunca beber, nunca fumar, nunca ser desonrado com alguma meretriz. E veio e manifestou Apocalipse 10. Olha que irmão Branham diz, nos dias de Sodoma, será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada, a noiva, coisa boa aqui, olha meus irmãos, olha coisa boa, coisinha boa na mensagem, a gente dá uma grifadinha, a noiva, Filho do Homem, a noiva é chamada, nos dias da voz do Filho do Homem, 187, ouvi, mas agora vejo, esta é a era da noiva, esta não é a era pentecostal, 187, ouvi, mas agora vejo. Esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, coisa boa, vamos, esta é a era da noiva, esta é a era da noiva, não é a era pentecostal, irmão Branham, não, é a era da noiva, esta é a luz do entardecer, luz do entardecer, Zacarias 14, 6 e 7, é quando Malaquias 4 deve ser cumprido, glória a Deus, aleluia, para seguir o padrão de, isto é Lucas 17:30 para ser cumprido, esta não é a era pentecostal, é a era da noiva, quando São Lucas 17:30 para ser cumprido, a era da noiva, Lucas 17:30 é a era da noiva, Lucas 17:30 é Branham, Lucas 17:30 é o Filho do Homem come o livrinho, João, o Filho do Homem não está aqui, come o livro, represente-o, porque quando ele manifestar, ele vai comer o livrinho. Essa espada que eu estou dando para você, eu vou dar a ele nos dias da voz do sétimo anjo. O profeta e a palavra se tornarão um, a noiva e Cristo se tornarão um. Noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento. Unir, unidade, a unidade de Apocalipse 10, não é a trindade de Apocalipse 10, como o Papa quer impor, é a unidade de um Deus, em uma única igreja. Que coisa boa é a mensagem do profeta, qualquer hora dessa eu vou sair voando, não é possível, coisa boa, vamos juntos. Vamos voar juntos, vamos crer no profeta, vamos entregar nossa vida à mensagem do profeta, vamos entregar nossa vida à liderança da mensagem do profeta, vamos excluir todos os outros namoradores, todos os outros serpentes, todos os outros aqueles que querem se colocar também no lugar do profeta, ser semelhante ao profeta, ter mensagem igual ao profeta e dizer, vai-te Satanás, sai para lá Coré, não vou ser engolido pela terra, o meu lugar é nas alturas, eu vou subir ao céu, eu não vou descer às profundezas do abismo com você, Coré. Eu sou eleito, eu fui salvo, eu estou no livro da vida do Cordeiro. Quando a palavra e Cristo se tornaram um, ali eu estava sendo um com Ele. Eu não sou diferente dEle, eu sou Ele. Eu fui chamado para crer na mensagem dEle. Eu sou agradecido a Deus para ligar a igreja, a cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disso. A palavra é o noivo. A igreja e a noiva, a esposa conhecerá o seu companheiro. A palavra revelada, a festa das trombetas 101. A palavra, quando o noivo virá, a palavra desceu em Apocalipse 10. E ela precisa encarnar. Quando ela encarna, é porque o profeta comeu o livro, o profeta comeu a palavra entrou no profeta, e quando ele comeu, era doce como mel, e o meu ventre ficou amargo. Pode ser que esta revelação, pode ser que esta mensagem possa correr com 10 mil de meus amigos, as portas possam se fechar para mim, a Finlândia, a África pode não me querer mais, as igrejas no oeste, Tucson, também podem que as portas estejam fechadas. Agora não é a mensagem de cura divina que eu tenho para trazer, eu tenho a revelação dos selos, a manifestação dos trovões, eu tenho a clareza de Cristo manifestado no nosso meio, eu tenho a interpretação do mistério, a noiva e Cristo se tornou um, o ventre ficou amargo. O chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem
descer e vier em carne humana. O Filho do Homem veio em carne humana, a palavra, o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? A palavra, 222 provando sua palavra. O Filho do Homem é a palavra. Quando a palavra vier e descer em carne humana, quando os selos descerem em carne humana, e para isso acontecer, o que tem que fazer? O profeta tem que comer o livro. João não pode comer brana. Não pode comer. Foi comer brana. Não. Foi e comeu a palavra. João, que representa a noiva, que representa a brana, tomou o livro da mão do anjo forte. Simultaneidade. Unidade de Deus. Não são três, é um. Vai-te, Satanás. Deus é um. Capítulo 10 de Apocalipse é um. É um profeta mensageiro na pedra de coroa. É uma pedra branca. É um Deus que desce do céu. É uma revelação. Não é uma trindade. Não é um sétimo anjo, um Cristo e um João. Foi detectado, hein, Satanás? Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para nos unir, a igreja tem que ser a palavra. Para a igreja ser a palavra, tem que comer o livrinho. Para comer o livrinho, foi o que Deus fez nos dias da voz do sétimo anjo. Para encerrar, meus queridos irmãos, para encerrar 205, eu podia ler até o final 236, porque esse parágrafo é tremendo, esse parágrafo é muito bom. Será o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Cristo que desceu. Cristo é a palavra, meus irmãos. Não é um homem com aquele formato, com aquela forma humana que foi Jesus lá no amanhecer, não. Foi a palavra Cristo, a coluna de fogo que desceu e encarnou para revelar os selos, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. Por que o profeta foi ordenado comer o livrinho? O profeta foi ordenado a comer o livrinho para que ele e a palavra fossem unidade. Não é três. O profeta não comeu o livro para ser três. Um anjo forte, um sétimo anjo e um João. Não, para ser um. Vamos encerrar, senão eu não encerro. E tá bom. Como é bom meditar na palavra de Deus. 205, o único lugar provido por Deus para adoração. Falando sobre refletor, alguns têm sido vivificados nessa casa de Deus. Enoque foi a palavra vivente. Está falando do profeta de Deus para a sua era. Enoque foi a palavra vivente de Deus para a sua era. Ele foi um profeta. Um profeta é um refletor de Deus. Irmão Branham está falando a respeito de profeta. Quando ele está falando de profeta, por acaso ele não estaria fazendo alusão ao seu ministério profético? Por acaso ele não estaria fazendo alusão à manifestação de um profeta o qual Deus o estava usando naquele dia? Veja, claro que sim. Foi um profeta é um refletor de Deus. Quantos sabiam disso? Um refletor não dá a sua própria luz. O refletor não é a reflexão. Tem que haver algo que dê no refletor para fazer com que esse algo se reflita. Então, um profeta é um vaso escolhido por Deus, o qual não pode refletir nada, porém que está em linha direta com a reflexão. Deus, para poder refletir a imagem de Cristo, a palavra, para poder refletir os selos, para poder refletir os trovões, para poder refletir a abertura do sétimo selo, para refletir o mistério de Deus. É o profeta. Vê, nenhuma outra coisa o pode fazer. Você então é o refletor. E por esta razão o profeta teve que comer um livrinho. Como que eu nunca via isso? O profeta teve que comer um livrinho. William Branham foi o refletor. Foi o William Branham que refletiu a palavra. Foi o William Branham que velou a palavra. Foi o William Branham que velou os selos. Foi o William Branham que velou Apocalipse 10. E para ser o refletor, para poder refletir a luz, para refletir a imagem de Cristo. É por isso que o profeta teve que comer o livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11. João comeu o livrinho, porque na ocasião William Branham não estava lá. Mas quando William Branham está, João não está.
2000 anos depois, João não está, está o William Branham, que já foi representado por João há 2000 anos atrás. Por isso teve que comer um pergaminho, ele teve que refletir a palavra para essa era. O irmão Branham está dizendo, para essa era, para o meu dia, para esse dia, o profeta refletindo teve que comer o livrinho. Em outras palavras, ele comeu o livrinho. O irmão Branham nunca ia dizer assim, eu comi o livrinho, porque isso aí não é atitude divina, não. Eu agora, o integrante do quíntuplo de Efésios, pela misericórdia de Deus, digo, ele comeu o livrinho, ele refletiu a palavra. O irmão Branham e a palavra foram um, assim como Moisés e a palavra foram um, assim como Elias e Deus foram um, assim como todo profeta e Deus são um, assim como Cristo e o Pai eram um. São João 10:30, eu e o Pai somos um, não três, um. Eu digo, ele foi um. Apocalipse 10 é um. Amém, meus irmãos? Pai Celestial, como somos gratos ao Senhor pela luz da Tua palavra. O Senhor é misericordioso porque nós não merecemos, porque tudo que nós pregamos errado, nós merecíamos ser levados a um lugar, Senhor, terrível. Mas agora a gente pode compreender o que é amor de verdade. A experiência que temos, eu tenho dito aos irmãos, é uma experiência onde o amor do Senhor tem se manifestado, onde podemos sentir verdadeiramente o que é ser amado. Não fizemos nada para merecer, éramos sinceros naquilo que víamos, naquilo que obedecíamos, até que o Senhor entrou em cena para nos amar, para nos salvar, para nos mostrar o seu amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada um que assistiu esta mensagem, que pode ter um esclarecimento de Apocalipse 10, assim como nós também. Obrigado, Senhor, pela mensagem do profeta. Recebe a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe e até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Amém.